Vamos voltar a falar sobre o acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da empresa Star. A Artesp disse que a empresa não possui registro para transportar passageiros e roda ilegalmente desde 11 de outubro de 2019. Sobre como funcionam essas fiscalizações nas estradas, nós vamos conversar com o diretor-geral da Artesp, Milton Persoli. Milton, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia a vocês, todos da Jovem Pan. Eu, se me permite, inicialmente queria apresentar as nossas condolências, nossos pêsames a todos os familiares e todos os amigos aí das 41 vítimas. Um acidente de proporções inatingíveis, né? A gente não consegue medir a tristeza que todos nós estamos sentindo com relação a esse acidente. Então, fica aqui os nossos sentimentos. E agora, com relação à sua pergunta, a empresa, sim, é uma empresa clandestina. No dia 11 de outubro de 2019, foi publicado pela Artesp o cancelamento do certificado dela como uma empresa prestadora de serviço na área de fretamento. E a partir desse momento, ela se tornou uma empresa clandestina, uma vez que ela não, em momento algum, ela não manifestou interesse em retomar esse licenciamento, retomar a regularidade. Então, ela foi uma empresa clandestina e responsável por estar continuando presente junto com a atividade de fretamento, né? Levar 45 pessoas, 40, 50 de um ônibus sem ter a sua regularidade é passível, sim, de um crime. Bom, o senhor mesmo disse, então, que a empresa não tinha, não podia operar, não tinha autorização para operar. Eu quero te perguntar como que fica, então, a fiscalização da agência nas rodovias de São Paulo? Por que esse veículo clandestino estava transitando, então? Bom, vamos deixar claro o seguinte, houve a fiscalização e existe essa fiscalização bastante rígida aí pela Artesp, pelos todos os organismos fiscalizadores dentro do estado de São Paulo. Inclusive a Polícia Militar, o agente do DR, da NTT, que é uma agência nacional, da Artesp, enfim, existe um grande grupo de pessoas que trabalham em conjunto quando são feitas essas fiscalizações presenciais. Aí você também tem o apoio da fiscalização com os equipamentos de fiscalização, os radares, câmeras de monitoramento, os leitores de placa, enfim, você tem essa possibilidade também de se utilizar de equipamentos para auxiliar na fiscalização. A fiscalização, pra você ter uma ideia, nós executamos 82 mil ações de fiscalização ao longo desse ano de 2020. Nós aplicamos 5.400 multas, né, nessas empresas, pode ser regulares ou irregulares, que apresentassem qualquer anomalia ou na sua documentação, na qualidade de conservação do seu veículo, na documentação como uma atividade comercial de fretamento, enfim, a gente executa 250 ações diárias de fiscalização. Então a fiscalização existe sim presencialmente e existe através também todos esses equipamentos que nos fornecem essa possibilidade. Bom, o ônibus não tinha autorização para circular, então quais são os quesitos que vocês da Artesp dão para que um veículo de transporte circule? Obrigado pela oportunidade. Nós facilitamos todo o regramento, toda a possibilidade de cadastro para essas empresas se tornarem empresas regulares. É feito o acesso através de um ofício, ou através do site, ou através de um e-mail, esse cadastramento. Essa empresa se cadastra aqui, ela é solicitado a ela toda a sua documentação e regularidade fiscal, todas as certidões são solicitadas junto a esse cadastro, as certidões de todos os motoristas, de todos os colaboradores dessas empresas, as habilitações desses motoristas oriundos dessa empresa, os laudos de engenharia, os laudos de atestado da qualidade dos veículos que são cadastrados junto a essa empresa, a sede dessa empresa, onde ela tem a garagem, para que a gente possa fazer a gestão e a fiscalização. Quando você tem todas as informações, você consegue proceder uma fiscalização mais eficiente. Você sabe onde a empresa está sediada, você sabe onde a empresa tem a garagem, você sabe quais são os itinerários que a empresa pratica, você sabe os horários que a empresa pratica, você tem a listagem dos passageiros que a empresa está transportando, você tem informações do motorista, você tem laudos
do veículo, você tem da nossa parte uma fiscalização mensal e uma empresa homologada para fazer essa análise da parte de segurança do veículo, da parte de sistemas de segurança, extintor, cintos de segurança, higienização agora no momento de pandemia. Enfim, todos esses aspectos trazem para a empresa regular e trazem para o passageiro uma segurança. Quando você tem uma empresa clandestina, você não tem gestão sobre isso, você não sabe como é que ela está procedendo, como é que ela está transportando e como é que ela está trabalhando, em que momento, em que condição ela está trabalhando. Milton, agora começa a aparecer também uma sucessão de irregularidades. Temos conhecimento que o motorista falou informalmente que o veículo não tinha freio do ônibus e nós também temos a informação que o motorista do caminhão não tinha habilitação para dirigir caminhões. Como que o órgão regulador, se eu não me engano, neste caso é o Detran, permite que uma pessoa dirija um veículo do qual ela não está habilitado? Porque um conhecido, vi também uma reportagem ontem, um conhecido do motorista do caminhão disse que ele fazia viagens regularmente e ele não era habilitado para isso. Então, quando você tem vamos falar do caso do fretamento, que é onde a agência tem a competência para ela trabalhar. No caso de uma empresa de fretamento, quando ela é irregular, você tem atualizado todos esses dados. Nós cobramos e fiscalizamos a empresa e os seus respectivos motoristas. Exigimos da empresa a capacitação desses motoristas. Eles transportam 40, 50 pessoas em várias viagens ao longo do dia, né? Então, como é que você não pode exigir de uma empresa que ela não tenha cuidado com o seu motorista? Agora, quando uma empresa trabalha na clandestinidade, nem sempre os motoristas são habilitados, nem sempre eles são qualificados, né? A legislação existe, não é permitido que ele conduza um veículo sem você ter uma habilitação, né? Ele joga um pouco na sorte, infelizmente a sorte em alguns casos não acompanha, né? Nesse caso foi uma infelicidade, nesse caso foi uma tragédia. É possível também o nosso passageiro ele consultar o site da Artesp, né? Consulta o site, independente de ter a informação, o que torna um pouquinho atrativo é o preço da passagem. Se o preço da passagem é inferior ao preço do que está sendo regulado e praticado pelo mercado, você tem que tomar alguns cuidados, né? O primeiro deles é você consultar a regularidade dessa empresa. É possível que você tenha um desconto grande e você tenha uma empresa que pratica o mesmo serviço com um preço superior. Aonde está acontecendo essa diferença? Essa diferença acontece no pagamento dos impostos, a não habilitação da empresa, contratar profissional desabilitado, não ter os laudos suficientes de segurança. Tudo isso remete a uma insegurança e o passageiro, algumas vezes, ele não tem essa noção. Então, consulta o site da Artesp é disponível, é artesp.sp.gov.br. Lá tem uma área destinada exclusivamente a esse transporte, ao fretamento, e você pode consultar imediatamente pela placa do veículo, pelo nome da empresa de fretamento. Se ela não estiver cadastrada, você já pode denunciar também na mesma consulta. Denuncie que essa empresa está oferecendo esse serviço e não está cadastrada, é uma empresa clandestina. Com base nisso, a gente pode executar ações de fiscalização e ações policiais e ações até que formar um processo para que seja encaminhado e o fechamento dessa empresa. O senhor deu dicas valiosas para quem está querendo comprar uma passagem de ônibus, está pesquisando. Então são dicas realmente valiosas. Muito obrigada. E para finalizar, os corpos das vítimas estão sendo velados nesse momento. Autoridades, prefeitos estão na cidade de Itaí, por exemplo, onde está sendo feito um velório e um enterro em série das vítimas desse acidente que matou 41 pessoas. Eu gostaria de saber se a Artesp já fez algum diálogo com as autoridades, os prefeitos das cidades que estão envolvidas nessa tragédia? Olha, eu liguei ontem imediatamente ao prefeito de Itajaí, do senhor Jair. Nos colocamos à disposição e ele nos informou, né, que da necessidade, naquele momento, o banco de sangues da região estava com uma quantidade inferior aí, que pela proporção do acidente necessitaria de um número maior de doadores. Nós imediatamente fizemos as nossas ações aí junto às concessionárias, em todos os painéis e mensagens variáveis nós informamos
aonde ele poderia doar, incentivamos a doação de órgãos, nós tivemos uma resposta imediata da população, ele nos informou que mais de 400 pessoas responderam a esses chamados de todos e foram aos bancos de sangue da região para doar sangue. Nós nos colocamos à disposição de regularizar essas empresas, uma vez que a cidade é um polo têxtil, então ele tem esse tipo de movimentação diária e tem trabalho com essas equipes. Eu me coloquei à disposição, o Estado de São Paulo se colocou à disposição para ajudar ele, prefeito, na identificação dessas empresas, na conversa com essas empresas, na regularização das empresas que estão clandestinas. Não podemos admitir que empresas que façam esse trajeto, que trabalham com essa quantidade de pessoas, trabalhem numa clandestinidade. E a gente se coloca à disposição para auxiliar no que for possível, para trazer regularidade e trazer segurança a todos os usuários. Conversamos com o diretor-geral da Artesp, Milton Persoli. Obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Obrigado a vocês pela oportunidade. É importante que a gente trave esse diálogo para deixar exatamente a população alerta com relação a essas armadilhas. Exatamente. Desconfiar sempre do preço da passagem.